Agora, lê o conteúdo do caderno de Direito Empresarial 1. Empresário e empresa. Os conceitos desses dois institutos estão presentes no artigo 966 do Código Civil. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços. Parágrafo único. Não se considera empresário quem exerce profissão intelectual, de natureza científica, literária ou artística, ainda com o concurso de auxiliares ou colaboradores, salvo se o exercício da profissão constituir elemento da empresa. Bora lá. A figura do empresário é a figura central, o qual estuda direitos e deveres a ele referentes e também institutos que ele utiliza em sua atividade. Antes, esse ramo do direito era chamado de direito comercial e sua figura central era o comerciante, que é a pessoa que praticava atos de comércio. O conceito de empresário é mais amplo, pode ser pessoa física, jurídica. Empresário é a pessoa física ou jurídica que realiza uma atividade chamada empresa, ou seja, empresário é a pessoa e empresa é a atividade realizada. Empresário pode ser pessoa natural, empresário individual ou pessoa jurídica. Duas espécies de pessoas jurídicas podem ser empresárias: sociedades empresárias, e as EIRELIs, empresas individuais de responsabilidade limitada. Os elementos característicos da empresa estão indicados no artigo 966, já lido, para deixar melhor, né? E devem estar presentes simultaneamente para caracterizar a pessoa como empresário. Bom, eu já li aqui dois livros de direito empresarial, que foi o do Rubens Requião e do Tomazetti. O primeiro foi do Tomazetti, um livro azul gordão. Tá aqui também, já lido o início dele. Então, esteja à vontade, né? Aqui vem algumas definiçõezinhas. Atividade, que consiste em colocar produtos e serviços no mercado. Econômica, intenção de lucro. Profissional, com habitualidade. Organizada, significa reunir elementos necessários para o exercício da atividade. Existe uma corrente que defende que só pode ser considerado empresário quem tem empregados e auxiliares. Essa corrente é minoritária e não é observada na prática. Risco. O empresário assume o risco do sucesso ou também do fracasso do empreendimento. O empregado é regido pela CLT. Consolidação das leis trabalhistas, né? Deixa eu ver aqui só o seguinte, para poder ajudar. Eu fiz uma pergunta ao professor. Eu acho que a resposta dele pode elucidar um pouco mais, né? Aquilo que estamos tratando aqui. Bora ver. Algumas pessoas... Isso não está na pergunta, está no caderno ainda. Algumas pessoas não terão tratamento empresarial, por mais que possam ser enquadradas no conceito de empresário. Isso porque as atividades que elas exercem não se enquadram com o tratamento dado aos empresários. São as atividades intelectuais, de natureza literária, escritores, né? Artísticas, músicos, atores, apresentadores e científicas. Para fins de parágrafo único do artigo 966 Código Civil, considera-se científica atividade que só pode ser exercida legalmente, porque tem nível superior específico. Advogado, médico, engenheiro. Não obstante, do artigo 966 dispõe que o médico, engenheiro ou advogado podem ter tratamento de empresário quando sua atividade constituir elemento de empresa. Por exemplo, você pega uma sociedade de advogados e o elemento principal deles, essencial deles, é como é que se diz?
e a parte da advocacia, né? Eles prestam serviços. Então, esse elemento essencial, como advogados, ou você também tem uma sociedade de médicos, né? Isso aí pode ser considerado, né? Ter uma força, ter um tratamento de empresário, porque constitui, essa atividade constitui elemento da empresa, elemento essencial da empresa, né? Mas o que é elemento de empresa? Não existe um conceito pacífico. É bom deixar isso bem claro, né? O entendimento mais aceito é que haverá elementos de empresa quando um prestador de serviços montar uma estrutura tão organizada que os clientes não exijam mais que ele preste o serviço pessoalmente, se satisfazendo com os serviços prestados pela estrutura que ele organizou. Porém, esse conceito é passível de muitas críticas, por ser extremamente subjetivo. Condições para ser empresário individual. Artigo 972. Aí, tá lá longe, justamente para me ajudar mesmo. (972). Por gentileza, por favor, vai rápido. Dá uma de flash aí, por favor. Aí, flash, cadê tu? Eu vim aqui. Ah, obrigado. O artigo 972 diz que para ser empresário individual, a pessoa deve ser plenamente capaz e não estar legalmente impedida. Só um momento. Ai. Beleza. Assim, em regra geral, o empresário individual deverá ter pelo menos 18 anos ou ser emancipado. Certo, beleza. Bora aqui ler. Artigo 972. Podem exercer a atividade de empresário os que estiverem em pleno gozo da capacidade civil e não forem legalmente impedidos. Bora lá. Artigo 974. É questão potencial de prova. O seguinte. Artigo 974, ele aborda o seguinte. Poderá o incapaz, por meio do representante ou devidamente assistido, continuar a empresa antes exercida por ele, enquanto capaz, por seus pais ou pelo autor da herança. Parágrafo 1º. Nos casos desse artigo, precederá a autorização judicial após as circunstâncias dos riscos da empresa, das circunstâncias e dos riscos da empresa, bem como da conveniência em continuá-la, podendo a autorização ser revogada pelo juiz, ouvidos os pais, tutores ou representantes legais, ou menor ou do interdito, sem prejuízo dos direitos adquiridos por terceiros. Que o terceiro? Tá legal, tá legal. Fecha aí. Tá, beleza. Aqui é dado o exemplo da herança. A herança é quando a pessoa falece. Um jovem de 15 anos que recebe uma loja do seu tio, enquanto seu tio está vivo, o tio doou a loja de menor rendimento, mas que ainda assim dá lucro, e pede para o garoto, né, de 15 anos ser o gerente de lá. Você tem que ver o seguinte, isso não vai ser, como é que se diz, aceito pelo juiz. Porque o sobrinho, ele não está na linha sucessória. Você tem o quê? Os filhos do tio, né? Você tem a esposa dele, entendeu? Não é herança que ele deixou, o cara não morreu. Então uma atividade dessa não é aceita, né? Obviamente, o juiz, o que ele vai fazer? Ele vai negar esse recurso de você tentar passar a sua loja para o seu sobrinho.
você não está passando nem para os responsáveis legais dele, você está passando para ele. Enquanto você está vivo, você está doando. E isso não pode, não vai acontecer, né? Não vai não deve acontecer. Você sabe que o juiz, né, tem muitos assim, então não deve acontecer. Mas isso é uma questão de prova muito boa, porque ela engana facinho, né? Então é melhor tomar muito cuidado. Tá legal? Aí a próxima aula vai falar sobre estabelecimento comercial. A próxima aula dele. No próximo vídeo empresarial meu aqui, talvez não fale sobre estabelecimento comercial. Ou talvez fale, não sei. Bom, continuando. Excepcionalmente, o artigo 974 dispõe que o juiz poderá autorizar o incapaz ser empresário individual. Essa autorização não mudará sua situação jurídica. Ele continuará incapaz e deverá ser representado ou assistido. Um momento, eu coloquei apresentado, foi uma falha idiota. É muito burro, que coisa absurda. A autorização só poderá ser concedida se não trouxer prejuízos ao menor incapaz e nas seguintes hipóteses: a continuação de uma atividade realizada por seus pais por alguém que faleceu e deixou herança, ou por ele mesmo em caso de incapacidade superveniente. Aqui vem o que o professor tratou na resposta e dizer o seguinte, para deixar cada vez mais claro: Marvel, DC, Coca-Cola, General Motors, elas todas são sociedades empresárias. Esvazie essa ideia da sua mente que a Marvel é empresa, que Chevrolet é empresa, que, deixa eu ver, McDonald's, Bob's, Girafas, Fratello, Panela Brasileira, Habib's, Pizza Hut, Domino's, Spoleto, Chevrolet, Fiat, não sei se eu falei Chevrolet pela segunda vez, Volkswagen, são empresas. Calma, isso aí, elas são sociedades empresárias, porque há investimentos que são colossais e não é só de uma pessoa não, é de várias. E elas, você vê, por exemplo, a Marvel, ela foi englobada pela Disney, pela Walt Disney, a companhia. E a Marvel parece que ela é uma... esqueci agora. Tinha visto antes, agora não me lembro. É uma empresa de entretenimento, mas não é empresa. Uma sociedade empresária, a qual tem como... como é que se diz? Categoria o entretenimento. O entretenimento. Tá legal? Tá, beleza. Ele vai explicar estabelecimento empresarial na próxima aula. Faustão e o garçom, nos exemplos que dei em sala de aula, são empregados, tá? Vamos deixar isso claro. Os seus vínculos são regidos pela CLT e não pelo direito empresarial. É bom deixar isso claro, entre empregado e empresário. Empresário, direito empresarial, empregado, regido pela CLT. Os empresários são a Rede Globo e o restaurante. Então, é bom deixar isso bastante claro para quem ainda não entendeu. Bom, e aqui termina mais uma aula de direito. Uma aula não estou ensinando ninguém. Isso aqui é uma leitura de direito empresarial, que eu gosto às vezes de chamar de comercial. Mas já foi dito aqui que não é para ser chamado de comercial, pronto, acabou. Então eu vou chamar.